Pronto. Deu certo aí agora? Agora deu certo, foi? Tudo ok? Beleza. Então, vamos lá. Se nós somos pura mistura e vocês falaram que sim, vou falar de novo, tá certo, Eduardo? Se nós somos pura mistura e vocês falaram que sim, me dê um exemplo do que comprova isso dentro de nós, no nosso organismo, no nosso corpo, que nós somos pura mistura. O que nós temos dentro de nós, em nós, que comprova que nós somos pura mistura? E aí, galera? O que vocês acham? Vamos lá, galera? Deixa eu colocar aqui o link novamente dos alunos que entraram agora, tá bom? Só subir aqui para chegar aqui no link. E aí? Eita, ficaram calados, não entenderam não. Ó, eu vou dar um exemplo, tá bom? Sim, Matheus, tá certo, Matheus? De boa, sem problemas. Novamente aqui, ó, a frequência, tá certo? Para quem ainda não respondeu. Para quem não respondeu, né? Mas vamos lá. Galera, é o seguinte. É verdade, Eduardo, tem que ter calma. Se nós somos pura mistura, nós somos substâncias químicas. Uma mistura de várias substâncias químicas. E eu vou dar o primeiro exemplo dentro de nós, tá bom? Vamos lá. A nossa célula. Preste bem atenção. A nossa célula. Dentro da célula, aula de biologia agora, né? Dentro da célula, tem lá citoplasma, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, o próprio núcleo. E eu estou falando o nome dessas organelas. Mas se eu fosse falar o nome das substâncias que são feitas organelas, aí seria muito mais misturas ainda. Entenda bem. Sangue, hemoglobina, anticorpos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, o ferro, o oxigênio, a própria água, H2O, dentro lá do nosso sangue. Gente, é uma mistura. Eu estou falando de coisas simples. Mas se eu for falar da nossa pele, a melanina, do que é feito a nossa pele, vamos dizer pelo menos que é de 3 essenciais, se eu não falar 4 essenciais elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se eu for falar dos nossos ossos, que é o fosfato de cálcio, que é fósforo e oxigênio, eu já estou falando aí que nós temos várias substâncias dentro do nosso organismo. Então, galera, o que a gente vai entender e compreender nessas misturas é que, eu não vou falar aqui todas, anote aí, viu? Não são todas, mas a maioria das substâncias, a maioria dos elementos encontrados na natureza, a maioria, preste bem atenção, dos compostos químicos, a maioria das substâncias encontradas na nossa vida não são puras. A maioria não são puras. São o que então, professor? Misturas. Essas misturas, eu vou agora colocar aqui no chat. Preste bem atenção. Essas misturas, elas podem ser do tipo seguinte: sólido com sólido,
como uma rocha. Uma rocha, deixa eu ver se eu estou com as rochas aqui. Estão lá embaixo, ó. E eu não vou descer agora, não, que eu perdi muito tempo já. Mas eu vou mostrar minhas rochas, né? As minhas pedras preciosas, que eu coleciono faz muitos anos. Onde eu encontro uma rochinha bem diferente, que eu já conheço qual é a composição química ali, pelo menos aqui a tendência é estar mais forte, eu já trago para casa. Encontro na rua, já trago para casa, lavo, higienizo e coloco na minha coleção. Então, a mistura pode ser de sólido com sólido. A minha própria aliança aqui, ela não é ouro pura. Porque se fosse ouro pura, eu poderia aqui amassá-la aqui facilmente. Então, é uma liga metálica que aqui, eu vou dizer por alto, tem cobre. Mas eu tinha que fazer uma análise bem, se não me enganaram dizendo que aqui era só ouro com cobre. Quem sabe aqui colocaram outros metais, né, para deixar ela mais rígida, ok? Então, uma mistura pode ser de sólido com sólido, pode ser de sólido com líquido. Por exemplo, uma mistura de sólido com líquido é quando nós temos uma mistura de água com sal, água com açúcar, um café. Desculpa. Quando eu coloco gelo na água, quando eu coloco ferro na água, areia, barro, tá certo? Eu tenho uma mistura de sólido com líquido. Mas eu posso ter também uma mistura de sólido com gás. Então, quando eu tenho uma mistura de sólido com gás, eu também tenho uma mistura. Por muitas das vezes não dá para ver aos nossos olhos no nível macroscópico o gás. Mas se eu for para o nível microscópico, eu consigo compreender a mistura ali, tá certo? Continuando. Além de eu ter uma mistura de sólido com sólido, de sólido com líquido, de sólido com gás, vinagre com sal muda de cor? Como? Muda. Eduarda, quando você coloca ácidos, vinagre é um ácido, tá bom? É o ácido etanóico, conhecido como ácido acético, e popularmente chamado de vinagre. Os ácidos, quando entra em reação, na mistura com a moeda, se aquela moeda ali ela for uma liga metálica e aquela liga metálica ali tenha cobre, você vai ver mais a evidência do cobre. Você vai ver que o cobre vai começar ali a aparecer e você vê na reação química. Você já está me dando aqui um exemplo de uma química que a gente vai estudar lá na frente. Tá vendo aí, Eduarda? Você está ano-luz, viu? Parabéns, Eduardo. Top. Muito obrigado, viu, Eduardo? E aí, podemos ter também uma mistura de líquido com líquido, ok? Líquido com líquido. Aí a mistura de líquido com líquido, a gente toma todo dia. A água, tá certo? Da torneira ou a mineral, é uma mistura de vários componentes, substâncias químicas que a gente vê só uma cor. Quando eu digo assim, uma mistura que só tem uma cor, só lembrando a química da primeira série, é a mistura homogênea. Quando eu tenho duas ou mais cores, então são misturas heterogêneas. Uma só cor, homogênea, duas ou mais cores ou fases, heterogênea, tá bom? Então, líquido com líquido ou líquido com gás ou gás com gás. Então, qualquer que for a mistura que nós tivermos aqui tratando, nós vamos sempre mencionar que é uma mistura entre essas áreas aí, galera. Seja a mistura sólido com sólido, seja a mistura sólido com líquido, seja a mistura sólido com gás. Ou seja uma mistura líquido com líquido, líquido com gás, ou gás com gás. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Me dê um exemplo que a gente encontra e está encontrando agora, sem parar, de uma mistura gás com gás. Onde é que você está encontrando aí? Do outro lado da tela, que aqui também tem com força, muito. E aí? O que tem aqui que é uma mistura de gás com gás? Não vá me dizer que é um pum, viu? E aí?
Esqueceram, foi? Vixe, estão dormindo, hein? Foram embora, deixaram eu sozinho, não foi? Ah, rapaz, deixaram eu sozinho aqui. Tô sabendo, viu? Vou mandar soltar uma bomba aí, viu? Do outro lado da tela. Vou mandar soltar uma bombinha aí. Do que tem aí, ó? Tem aí, ó. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Ah, isso mesmo. Ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. Ninguém aqui está inspirando, né, Matheus Lucas? Ninguém aqui está inspirando gás, oxigênio puro, galera. Não tem condição, não tem condição. Nós estamos inalando aqui uma mistura de vários gases aqui no nosso ambiente. A não ser que eu esteja tratando de uma área específica, dizendo que, infelizmente, quem está acometido de Covid e está com os pulmões comprometidos tem que ir para o oxigênio. Aí sim, vai inalar o gás puro de oxigênio. Aí é outra conversa. Tá certo? Não, você chutou não, você é top. É top. Ó, vamos lá. Então, compreendendo que existem as misturas, tá bom? Compreendendo que eu tenho essas misturas, então a pergunta é: toda mistura, ela pode ser, tá certo? Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. E, ao mesmo tempo, também, ela pode ser uma mistura que tenha ali uma cor ou várias cores. E, ao mesmo tempo, também, a mistura, ela pode ser, toda mistura de gás é homogênea, se o gás não for visível. Tem gases que são visíveis, como o gás bromo, o gás bromídrico, ele é vermelho. E não sei se vocês já viram em filmes uns gases que são verdes, ali é o gás clorídrico. Quando eu tenho uma mistura ali de gás vermelho, verde e outras cores, que dependendo do gás fica aquela cor específica, ali eu tenho uma mistura já heterogênea, tá certo? Mas a maioria das misturas gasosas, que são incolores, né, é uma mistura homogênea, tá certo, Eduarda? Duarda, né? Duarda. Tá bom? Então, galera, preste bem atenção aí. Se eu tenho essa mistura, toda mistura, certo? Em si, ela é feita de uma solução. Quando eu falo mistura, ao mesmo tempo, vou botar aqui, ó. Eu estou falando de solução. E quando eu falo de solução, ao mesmo tempo que eu falo de mistura, que eu falo de solução, quando eu falar de mistura, que é a mesma coisa da palavra solução, é uma mistura de soluto mais solvente. Toda vez que eu falo de misturas na química, eu estou falando que eu tenho uma mistura de soluto mais solvente. Como assim, professor? É assim, galera. Preste bem atenção. Eu tenho uma mistura aqui de duas ou mais componentes. Um desses dois componentes é o solvente, é o que ali está dominando a situação. E o soluto é aquela substância que desmancha, que ali está numa quantidade não de mandar, mas sim de receber o comando. Então, nesse momento, sejam dois sólidos ou mais sólidos, sejam dois líquidos ou mais líquidos, sejam dois gases ou mais gases, ou seja uma mistura de sólido com gás, sólido com líquido, sempre tem um que reage, que mistura mais do que outros com os outros, e sempre tem um que a tendência é você visualizar ele melhor. Então, eu chamo isso aí de solvente. E o solvente universal é quem, galera? Quem é que é chamado de solvente universal?
na natureza, no planeta e no universo. Quem é o solvente universal? H2O. Isso mesmo, Josenildo Cruz. Show de bola. É a água. E aí, quando a água estiver enjogada, a água estiver lá no experimento, quem é o solvente da solução, da mistura? A água. Quem é o soluto? As outras substâncias que estão na jogada. Tá certo? Vamos colocar aqui, eu vou compartilhar aqui misturas, tá certo? Para a gente entender aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui a mistura. E aí eu vou compartilhar aqui a tela e depois eu vou dar a diretriz do experimento. Hoje nós vamos fazer experimento, vocês vão gravar vídeo para mim, mas não quer dizer que vocês vão explodir alguém, tá certo? Hoje não, outro dia, como diz meu menino, outro dia. Nós vamos aprender uma química, tá certo? De um jeito, para depois a gente chegar em outro, vou botar fogo na casa. Então vamos lá, preste bem atenção aí, certo? Esse povo estão querendo dar fogo mesmo nas coisas, né? Nós temos aí água mais óleo, tá bom? Água mais óleo. E nessa mistura aí, dá para ver quem é que está na jogada, não dá? Não dá para ver quem está na jogada aí? Não dá? Dá. Dá para ver a água e dá para ver o óleo. Tá certo? Então, essa mistura aí, nós temos uma mistura o quê? Heterogênea. Tá certo? Vou botar fogo na casa. Aí estão dizendo, eita, que bom, calma, passa fome. Esse povo gosta de conversar, né? E aí nós temos uma mistura de água com sal, e aí é onde o sal dissolve por inteiro na água. Claro que aí a água, pela cor, a gente diz, é pura, mas nem sempre aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos no nível macroscópico é puro. Então, por isso que a gente tem que olhar no nível microscópico. Nós temos que ter uma visão também mais detalhada, tá certo? Nós temos que ir sempre com um olhar que talvez ali não seja porque seja homogênea, só uma cor, só uma fase, simplesmente só tem um componente. Por muitas das vezes, naquela mistura de uma cor, de uma fase, tem milhares, centenas, dezenas de unidades de componentes. Tá certo? Então, uma mistura química é simplesmente uma mistura de substâncias químicas diferentes. Uma mistura química é uma mistura simplesmente de uma mistura de componentes diferentes. E esses componentes diferentes, eu misturo entre eles, faço a reação química entre eles, e eles ficam ali com uma só cor, que nós chamamos de quê? Uma só cor, que é a mesma coisa de uma fase. Nós chamamos de quê? De homogênea, galera. Homogênea. E quando nós temos duas cores ou mais, que no caso aí é a mesma coisa de fases, tá certo? Duas fases ou mais, nós chamamos de quê? De heterogênea, ok? Então, as misturas que a gente vai estar estudando sobre elas serão misturas que, primeiro, a gente vai entender ela no nível microscópico e colocar em prática no nível macroscópico e compreender que elas, tanto no nível microscópico, reagem, no nível atomístico, reagem, para chegar no nível que é mais complexo, tá certo? Até aí, alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Hein, gente? Alguma pergunta aí, gente? Entenderam direitinho? Entenderam bem aí, galera? Ok, entenderam, né? Entenderam direitinho. Tá certo, graças a Deus. Deixa eu descompartilhar aqui a tela, tá bom? Mas deixa aí mesmo, deixa aí compartilhado aí, não tem problema não. Galera, preste bem atenção.
Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvida aí, Cristiele, Marina, Daiane, Tiago e os demais 26 alunos que estão aí presentes. Alguma dúvida? Não? Então vamos aqui explicar o experimento, tá bom? Deixa eu só pegar aqui Deixa eu pegar aqui um link que eu vou colocar para vocês aqui. Só... Cadê isso aqui? Eu vou colocar para vocês aqui o passo a passo, tá bom? E aí eu explico direitinho para vocês. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Tá aí o passo a passo, tá bom? Mas eu vou explicar. Preste bem atenção. O nome desse experimento, coloca assim, ó, no caderninho de vocês aí, é o título do experimento, tá certo? Título do experimento. Sempre que possível que eu tiver uma aula, eu vou passar um desafio experimental, tá certo? Era menos legal se eu fizesse experimento aqui e mostrasse para vocês, mas eu não quero fazer aqui o vídeo, eu já tenho o vídeo, mas eu vou mostrar para vocês, aí vocês perdem a graça, né? Vocês têm que fazer e anotar e terem teorias, hipóteses, argumentos científicos para que vocês sejam futuras alunas e alunos que são capazes de enfrentar qualquer que for o desafio, tá certo? Então, preste bem atenção. O título do experimento é Desmisturando a mistura. Porque se nós estamos falando aqui sobre misturas químicas, nós vamos agora entender que é verdade que existe a mistura química. Que é verdade que existe misturas no nosso dia a dia, tá certo? Então, preste bem atenção. Aí eu estou falando, eu escrevi aí, professor Luiz pediu para que todos os alunos da segunda fizessem o experimento, passo a passo, com 2 pedaços de papel higiênico. Vocês podem pegar até papel normal, mas não vai reagir bem, tá certo? Aí vocês pegam aqui o papel, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um papel e eu vou lhe mostrar. Peguei aqui o papel, tá certo? Um pedacinho maior do que esse, tá bom? Pode ser aí até um palmo aí do pedacinho de papel higiênico, tá bom? Aí vocês irão fazerem aí pontos, tá certo? Aí eu digo que faça de caneta azul, preta e vermelha. Tá aí no texto, tá bom? Mas se você não quiser fazer só de caneta azul, preta e vermelha, as cores que vocês tiverem aí, vocês podem utilizar. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um pontinho, tá certo? Vou fazer aqui um ponto de uma cor, tá bom? Ponto de uma cor, certo? Ponto de uma cor, aqui, né? Aí, ó, de outra cor, tá bom? Uma distância de 1 centímetro, pelo menos, uma da outra, de outra cor, tá bom? Preta agora, ok? E um ponto de outra cor. Se vocês tiverem mais do que mais do que 3 canetas diferentes de cores, tiverem roxa, verde, sei lá, as cores lá qualquer, vocês vão colocando aqui, tá certo? Então, eu coloquei aqui os 3 pontos, tá bom? Beleza? Vocês vão usar 2 pedaços de papel, por quê? Porque vocês vão fazer isso em 2 pedaços de papéis, tá certo? E aí vocês irão, deixa eu pegar aqui uma garrafa aqui, tá certo? Vocês irão colocar num recipiente água e colocar no outro recipiente um pouco de álcool, tá certo? Só não pode ser álcool em gel, tá bom? Depois vocês devolvem o álcool de novo. Então, preste bem atenção, certo? Aonde estão os pontos da caneta, vocês não vão colocar na água. Aonde estão os pontos da caneta, vocês vão deixar para cima. E vão colocar a parte de baixo na água. Um pouquinho para que a água comece a subir, tá certo? O papel começa a absorver a água. E aí você vai perceber que vai acontecer uma reação química aí. Que no caso aí é o título que eu coloquei, desmisturando a mistura.
Do mesmo jeito, você vai fazer isso com álcool, com outro papel higiênico, com os pontos da caneta de cor diferente, o papel higiênico, tá bom? Porque o papel higiênico vai poder absorver melhor e você visualizar mais a reação. E aí você coloca no copo com álcool. Não é para tocar a parte da tinta lá no álcool, na parte de baixo, para que o álcool suba, certo? E você veja a reação química. Nisso aí você vai salvar, tá certo? Você vai gravar e mandar para mim, tá certo? No privado. Você grava o passo a passo, dizendo que você está fazendo o experimento, tá bom? Chamado de Desmisturando a Mistura, baseado na aula do professor fulano de tal, professor Luiz, né? De Química. E aí, provando aqui que tudo, a maioria, né? Nem tudo, a maioria das substâncias são misturas, certo? E vocês vão anotar o que está acontecendo, vocês vão falar, né? Anotar assim, vocês vão falar, anota no caderninho, tá bom? Sobre esse experimento. E aí manda um vídeo para mim. Vocês têm até dia 10 de maio para vocês enviarem, tá bom? Até dia 10 de maio de 2021 para poder enviar para mim, tá certo? Entenderam aí, galera? Vocês vão pegar dois pedaços de papel higiênico, vão fazer um risco não, prontos, né? Se tiverem cores além de preta, azul e vermelha em casa, vocês vão fazendo, tá certo? Vai ficar ainda muito mais interessante o experimento. Vocês vão entender essa parte aí bem básica. Nós estamos fazendo o primeiro experimento agora, do ano de 2021, tá certo? Terão vários, à medida que a gente for aprendendo os conteúdos e entendendo a compreensão. A gente entende a parte micro e vai para a parte macro, tá ok? E aí vocês gravam um vídeo, tá bom? E aí vocês enviam para mim lá no meu privado. Se quiserem enviar no grupo do WhatsApp de vocês, lá da sala de aula, pode enviar. É uma escolha de vocês, mas envia para mim, tá bom? E aí dá tudo certo. Tá bom, galera? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida aí? Tem que gravar, Juliana. Manda para mim, Juliana. Tá certo? Você manda para mim, tá bom? Professor? Oi. É para fazer o vídeo mostrando... Só mostrando, Ou tem que falar alguma coisa? Só mostrando. Não, no vídeo, você não precisa mostrar você no vídeo. Até porque eu não vou postar isso em nenhum lugar, não. Nem se preocupe, tá certo? Mas eu vou só arquivar aqui. Mas, se você quiser mostrar você mesmo lá no vídeo, tudo bem. Mas você vai falar que aquele vídeo, que aquele experimento é desmisturando a mistura e quais são os procedimentos que você está fazendo. Você pegou papel higiênico, colocou água num pote, num copo, colocou álcool no outro, colocou as tintas, as cores que você escolheu, e aí você mergulhou só uma parte, espera ali subir, né, que vai absorver, e veja a reação que vai acontecer. E chega às suas conclusões. Aí, nas conclusões que você está analisando ali, você fala no vídeo. Tá certo aí? Entendeu? Entendeu? Ok. Pronto. Alguma dúvida a mais, galera? O professor pode fazer com álcool ou não? Oi? De fazer com caneta de álcool ou não? Pode, não. Não, dá certo. Caneta de álcool também, com cores diferentes, dá certo. Dá certo. Então tá bom? Tá tudo firme, então. Show de bola, Eduardo. Tu és uma bênção de Deus. Vale nota sim, Juliana. Vale nota. Pronto. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz de Deus. Tenha uma ótima tarde, uma abençoada terça-feira, em nome de Jesus. Vocês são bênção de Deus. Fiquem na paz de Deus. Sim, anotar no caderno também. Isso, anotar no caderno também. Professor, pode anotar no caderno que o senhor tinha colocado no chat ou não? Agora você perdeu já, não foi? Eu tirei um print, então qualquer coisa eu escrevo no caderno. Mas se preocupa não, que eu vou salvar isso aí no YouTube. Daqui a pouco eu mando no grupo, tá bom? Ah, fica até melhor. Tá ok? Show? Show. Pronto, obrigadinho. Ótima tarde, fiquem na paz de Deus. Jesus ama vocês, tá bom? Vocês são bênção de Deus. Tchau, tchau.